Continuamos hoje o nosso itinerário quaresmal e hoje, de modo especial, a igreja nos chama a atenção para a nossa vocação, o nosso chamado, que é a vocação à santidade. Voluntas Dei, santificatio vestra, nos diz São Paulo, a vontade de Deus é a vossa santificação. Deus não nos criou para a imundície, disse hoje na epístola, mas nos criou para a santidade. De quantas imundícies nós temos que nos libertar, temos que nos purificar nesse tempo de quaresma. De quanta sujeira nós carregamos em nosso coração e em nossa vida, e aquilo foi se tornando muitas vezes um pecado de estimação, e essas sujeiras, essas imundícies, nos puxam cada vez mais para o abismo. Quantas vezes nós talvez tenhamos nos confessado, mas não tínhamos verdadeiro arrependimento, nem um firme propósito de emenda. O tempo quaresmal nos chama a nos libertarmos de toda a imundície, de toda a podridão que acaso nós deixamos que participasse de tal modo da nossa vida como uma segunda natureza, no dizer dos autores espirituais. O caminho quaresmal é também uma subida a um monte. Por isso a igreja nos apresenta hoje o Monte Tabor, onde Jesus Cristo se transfigurou diante dos três apóstolos Pedro, Tiago e João. Seu rosto ficou brilhante como o sol, suas vestes brancas como a neve, e apareceram a seu lado dois personagens do Antigo Testamento, Moisés, representando aí a lei, e Elias, representando os profetas, e falavam exatamente deste êxodo, deste caminhar de Cristo a Jerusalém, onde ele seria entregue aos pagãos, e lá seria maltratado, escarnecido, e depois morreria pregado numa cruz. Para que os apóstolos não se escandalizassem diante dos sofrimentos de Cristo, Cristo quis mostrar-se como ele é, na sua glória, glorificado, fortalecendo assim os apóstolos e também nos chamando para a glória do céu. É esta glória que nós buscamos. Sursum corda, corações ao alto. Esse é o grande chamado de Deus. Olhem para o monte. O monte sempre foi tido como lugar onde Deus fala. Temos aí o Monte Sinai, onde Deus fala a Moisés. Durante 40 dias ele lhes dá as tábuas da lei. O Monte Carmelo, onde Deus já mostra para Elias e vai redimir Israel. O Monte Tabor, que nós vimos hoje. O Monte das Oliveiras, onde Jesus sofre a sua agonia e onde também é glorificado indo ao céu. O Monte Calvário, onde ele morre na cruz. Sempre o monte como lugar onde se chega mais próximo de Deus. Então tem esse sentido de estar mais na presença de Deus, onde se oferece o sacrifício e onde Deus fala. Não é à toa que a igreja, para celebrar, celebra no monte. O presbitério é um monte, onde nós dizemos: subirei ao altar de Deus, eu irei ao monte, onde se realiza o sacrifício da cruz, no altar, mas onde também Cristo se mostra na sua glória, escondido nas espécies de pão e de vinho. O que podemos aprender desse fato? Primeiro, Cristo se transfigura, mostra aí a sua glória, e mostra a sua glória num contexto de oração. Ele sobe ao monte para orar. E quando ele está em oração, ele fica transfigurado.
A oração realmente nos transfigura na alma, porque a oração nos coloca unidos a Deus, nos coloca na presença de Deus. A oração nos eleva, nos coloca na intimidade com Deus. Então nós temos necessidade de orar, de rezar. Jesus nos diz lá no Monte das Oliveiras: vigiai e orai. Oporta de sempre orare. Importa sempre rezar e não desfalecer. Então não podemos nunca abdicar e deixar a oração. Oração como um olhar de amor para Deus. Oração como um encontro com Deus. Oração como um ato de entrega àquele que nós sabemos que nos ama. Oração como diálogo com Deus. Então essa oração é necessária. Se não há oração, não há salvação. Se não há oração, não há santificação. Quem está na glória do céu está porque rezou. E quem foi para o inferno foi porque não rezou. Então que cuidemos da oração, porque daí é que vem a glória para nós. A oração, e ela deve ser também feita no silêncio. É preciso nós voltarmos a pensar nessa necessidade que nós temos do silêncio. O livro dos Provérbios diz: no muito falar não faltará pecado. Nós vivemos hoje numa sociedade muito barulhenta. As pessoas não gostam do silêncio. Fazem barulho em toda parte. Barulho na rua, barulho em casa, barulho dentro do carro. As pessoas, quando veem um silêncio, logo tem que ter alguma coisa para distrair, para levar o pensamento para outras coisas. Sempre tem que estar falando. E quem fala muito é sempre superficial. E quem faz muito barulho não se aprofunda. Então nós temos que valorizar o silêncio. O silêncio dentro de nós. Momentos de silêncio. O silêncio dentro da igreja. Porque às vezes querem trazer o barulho do mundo para dentro da igreja. Então na igreja é preciso fazer silêncio, porque é um momento assim, de encontro. Encontro com Jesus no monte, onde Ele está. E que nós podemos conversar com Ele, podemos chorar, podemos nos lamentar, podemos pedir, podemos adorar, podemos estar ali simplesmente olhando para Ele. Então o silêncio, muito importante o silêncio. E sobretudo dentro da igreja. A igreja não é lugar de ficar conversando, brincando, batendo papo. Não, andando para um lado, para o outro, não. Muitas vezes as nossas igrejas se tornaram verdadeiras feiras. As pessoas conversam, brincam, dão gargalhadas. Não. É um lugar do silêncio. Por isso na liturgia nós temos esses momentos de silêncio que devem ser aproveitados para esse encontro pessoal com o nosso Senhor. E é nesse clima de silêncio que leva à reflexão, o silêncio que leva ao encontro com Deus, o silêncio que leva à cura, o silêncio que nos leva à libertação dos nossos pecados, com a graça, é claro. O silêncio que nos transforma. Ninguém vai conseguir se libertar dos seus pecados e dos seus vícios se não tiver tempo de silêncio. Então, esse silêncio da reflexão, para que se escute as inspirações divinas, porque Deus fala no silêncio, não fala no barulho. O profeta Elias estava certa vez querendo ouvir a Deus, e veio um vendaval muito forte, e ele disse: Deus não estava no vendaval. Um barulho muito forte, Deus não estava no barulho. Depois veio uma brisa suave, e ele disse: Deus estava na brisa suave, porque Deus fala no silêncio. É preciso ter muito cuidado, sobretudo quando se fala muito. As palavras têm um peso muito grande. Devemos falar com responsabilidade, porque quem está ouvindo, né,
vai apreender aquilo que nós estamos falando e muitas vezes vai mudar todo o seu modo de pensar e de viver por causa daquelas palavras. Então isso é muito sério. Por isso que Cristo disse que nós vamos prestar contas a Deus por toda a palavra vã que nós houvermos pronunciado. Palavra vã. Vamos prestar contas. Ele disse isso no Evangelho. Então vamos contemplar Jesus transfigurado com a nossa oração, com o silêncio interior e com o desejo grande de melhorar. Mas há um segundo ponto. Jesus é apresentado ali pelo Pai. Este é meu filho muito amado. Nele coloquei toda a minha complacência. Escutai-o. Tudo que Deus quer dizer, que eu posso agora responder ou revelar, que seja mais do que isto, põe, diz São João da Cruz, põe os olhos somente nele, somente no meu filho. A nossa fé, vai nos dizer o Papa Bento, é a fé numa pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, que é Filho de Deus feito homem, que é Deus humanado, e por ele todas as coisas existem, e que é o Salvador da humanidade. Nós estávamos destinados à perdição total para sempre. Todos estávamos destinados ao inferno, todos, por causa do pecado de Adão. Por isso ele veio nos resgatar, veio nos tirar da escravidão do pecado. É Jesus. Daí nosso amor a Ele, nossa gratidão a Ele e a nossa vida nele. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim, nos diz São Paulo. Por isso é preciso escutar Jesus. É muito bom aquele costume que algumas pessoas têm de todos os dias de manhã, depois das suas orações, pegar o Evangelho e ler um trecho. E dali tirar uma palavra, tirar uma frase da boca de nosso Senhor, ou do seu gesto, e aquilo inspirar o dia inteiro. Ou aquela palavra ou aquela frase ser o motivo de uma conversa linda, bonita, profunda com o nosso Senhor. Imagine de manhã cedo você ler o Evangelho e ler aquela frase, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Quanta inspiração você vai ter durante o dia. Quanta inspiração. Se você ouve aquela palavra de Jesus, bem-aventurados quando vos injuriarem e vos perseguirem por amor de mim, como isso nos inspira? Se ouvirmos de Jesus de manhã cedo, aquela frase que diz, tem confiança, filho, eu venci o mundo, meu Deus, meu dia vai ser outro. Então, as palavras de Jesus devem inspirar todas as nossas ações. Escutai-o. Este é meu filho muito amado. Por isso é preciso de manhã cedo, se possível, ler um pouquinho, meditar, entrar dentro do Evangelho, para viver Cristo. Meu viver é Cristo, diz São Paulo. Mas há um terceiro ponto, que é o mistério da cruz. Nós todos somos chamados à santidade, mas a santidade passa necessariamente pela cruz. Os apóstolos desceram do monte, depois foram a Jerusalém e lá Jesus teve que passar pela cruz para depois entrar na glória e nos dar a glória. Mas passou pela cruz. E ele nos ensina que o nosso caminho de santidade necessariamente tem que ser com a cruz. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas como é difícil nós nos negarmos a nós mesmos. Temos tantos vícios, tantos maus costumes. Somos muitas vezes escravos do pensamento e da opinião dos outros. A sociedade nos impõe um modo de pensar, um modo de viver, e aquilo fica tão arraigado dentro de nós.
Não que tenhamos que ser diferentes, não. Mas tenhamos que ser de nosso Senhor. E arrancar isso de nós não é fácil. Sobretudo quando são costumes tão arraigados desde a nossa infância. Mas é preciso negar-se a si mesmo e querer ficar com o nosso Senhor. Eu vejo às vezes, por exemplo, coisas simples, que são o uso das modas indecentes. Depois da década de 50, 60, sobretudo, né, foi feita uma invasão, isso tudo muito programado, em uma mudança dos costumes do modo de vestir, principalmente das mulheres. Aí veio a onda da minissaia, da frente única, do busto quase à mostra, e foi acontecendo, né, depois das vestes masculinas para as mulheres, e foi uma coisa unissex. Então isso foi ficando tão arraigado, que depois os próprios meios católicos abraçaram tudo isso. A propaganda foi muito grande, né, sobretudo nas modas, nas novelas, tal. E isso ficou tão arraigado. E quando a pessoa começa a conhecer nosso Senhor, vai percebendo que ela tem que mudar também o seu modo de andar, de trajar. Simples. Mas aquilo é tão difícil, é tão arraigado, que a pessoa tem vergonha de ser diferente. Então começa muitas vezes a viver como os outros. Uma coisa simples, mas negar-se a si mesmo é difícil. Mesma coisa entre os homens, que o costume das piadas, das conversas imorais, das palavras de baixo escalão e tudo mais, das conversas tudo tão tranquilo. O homem, quando está lá com os amigos, não tem coragem de ficar calado, ou de pelo menos sair no momento em que uma conversa está ruim. Não tem coragem. Então a gente vai vendo que certos costumes que a gente vai adquirindo, a gente termina não tendo coragem de ser diferente. É o negar-se a si mesmo. Isso de modo simples. E outras coisas muito mais profundas aí que não consegue mesmo. Então é preciso que haja uma verdadeira conversão. É interessante, outro dia estava vendo como se fabrica o azeite, né? Como tem que fazer lá com a azeitona que a gente vê aí, como tem que amassar, triturar, né? E depois colocar numa prensa e aquilo até sair um pouquinho de azeite. E quando sai o azeite, que delícia que é. Mas para sair aquele azeite, como foi preciso que amassasse, destruísse aquela azeitona tão bonita, né? Mesma coisa para fazer o vinho tão gostoso, como tem que pegar a uva, tem que amassar, tem que triturar, né? Deixar fermentar, né? Até sair o vinho, né? Meu Deus. É a imagem do cristão. É preciso ter coragem de passar por cima de si próprio para deixar nosso Senhor agir. Isso é a cruz. Tomar a cruz. E não é fácil. Sobretudo, nós estamos muito acostumados a facilidades. Muitas vezes não se quer pegar um copo de água. Tem que pegar e pedir ao outro. Não consegue se levantar. Tem criança que é assim, mãe, me dá, vai lá buscar meu filho. Mas não, vem a senhora. O comodismo ficou de tal grau que as pessoas não conseguem, qualquer coisa que custe fazer, não consegue. Não consegue. Então nós temos que ter esse cuidado de negar-nos a nós mesmos, mesmo que seja difícil. Posso fazer isso na comida, posso fazer isso quando eu tenho que me levantar mais cedo, posso fazer isso também quando a minha doença, a humilhação sofrida, negar-se a si mesmo. Nem tudo aquilo que a gente tem vontade de fazer, pode fazer. Então nós temos que aprender a nos negarmos a nós mesmos. E tomar a cruz para seguir nosso Senhor. E achamos sempre a nossa cruz muito pesada. E ficamos nos comparando com os outros. Não, a minha cruz é muito pesada, não aguento mais. Né? O que acontece comigo? Não posso fazer isso. Conhecida aquela história do homem que pegou uma cruz para carregar. Era a cruz dele. E ele começou a reclamar. E começou a questionar a Deus.
questionava: por que minha cruz está pesada, Deus? E Deus então aparece a ele e diz: eu vou te levar no lugar que tem muitas cruzes. Vá lá, escolha a cruz que você quiser e pode levar. Ele então viu tantas cruzes, de diversos materiais, pegava uma cruz, colocava, não, essa não está muito pesada. Eu vou para outra, pegava outra, não, essa está muito comprida, não dá não. E foi assim testando as cruzes, e Deus disse: escolha logo, precisa carregar a cruz. E ele foi lá e viu: aquela ali, eu gostei. E pegou a cruz, colocou: essa está boa, consigo levar bem. E Deus disse: essa foi a primeira cruz que você deixou lá atrás, era a sua cruz que você não quis. É assim conosco. Deus nunca permite uma cruz além das nossas forças. Por isso, você que tem uma cruz pesada, você é forte. Você não é fraco, você é forte, por isso ela é pesada. Deus vai carregar a cruz com você. E é uma coisa muito interessante como que cruz é para todos. No Calvário tinha lá 2 ladrões ao lado de Jesus, todos 2 na cruz. Para todos a cruz. Agora, o que é que vou fazer com a cruz? Um ladrão maldisse a cruz. O outro aproveitou a cruz e se salvou. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Por isso, todos nós vamos passar pela cruz. E depois, descendo do Tabor, nós vamos ver Jesus indo para Jerusalém. Nós também recebemos tantas graças quando vimos a igreja, quando ouvimos a palavra de Deus, quando recebemos os sacramentos. E agora, como eu vou viver essa palavra no mundo, nas minhas diversas atividades? O evangelho que eu ouvi, que eu meditei, como eu vou aplicar no mundo, nas minhas relações sociais, na minha casa, na minha família, no meu trabalho? Não podemos ter uma religião de dupla face. Aqui na igreja eu estou muito bem, rezo, canto, medito, e lá fora vivo como pagão. Não. Não. Então aquilo que eu recebi no monte, eu devo levar para a vida. Na oração, muitas vezes no silêncio, na santificação minha, santificação, e no cuidado com o próximo. No cuidado com os meus irmãos, procurando servir, procurando ajudar, procurando viver o amor de Deus nos irmãos. Assim eu participo desse amor providencial de Deus para com os irmãos. Estamos nesse tempo, pois, quaresmal. Já vamos ao 2º domingo, 2ª semana, que começa hoje. Como estamos vivendo a nossa quaresma? Essa quaresma é mais uma quaresma? Quantas quaresmas tivemos na nossa vida? Quantos chamados à santidade? Como estamos correspondendo? Estou melhor ou estou pior? É preciso pensar que nessa caminhada Nosso Senhor vai nos conduzindo, mas vai também nos chamando a atenção. Então pensamos, pois, a Nossa Senhora, a nossa mãe, que como lá disse aos serventes da festa de Caná, ela diga também para nós: fazei tudo aquilo que Ele vos disser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.